Oi, gurias, aqui é Julie, da Mentoria do Lar Uruguaiana, e estamos no 17º dia do nosso devocional Mulher Verdadeira. E o tema de hoje ele é muito bom, ele é bem interessante e muito pertinente para nós mulheres. E ele fala sobre palavras benditas, de como estamos usando as nossas palavras, para bendizer ou para maldizer. E o versículo base desse estudo de hoje está lá em Colossenses 4:6, que diz: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Esse estudo de hoje foi escrito por Grace Schultz e ela também nos deixa uma frase aqui de C.S. Lewis que fala: as palavras em si não são ofensivas, mas ditas com certo tom de voz ou num dado momento ou com certo sorriso, assemelham-se a autênticas bofetadas na cara. Olha só, tudo depende de como nós falamos. Determinado momento, determinado tom de voz, determinado sorriso no rosto, eles podem expressar, uma bofetada na outra pessoa. Que possamos refletir desde o início desse estudo. Vamos dar continuidade, então. Aí diz assim: dias atrás, passei por uma situação muito constrangedora. Tinha acabado de atender um cliente que chegou em um horário bem movimentado do meu dia a dia. Terminei de atendê-lo e corri para outro local deixar as outras coisas em dia, pois tinha um horário a cumprir e, sem pensar, comentei com um colega de trabalho: bem essa hora me chega cliente? Quando eu viro para o lado, lá estava o meu cliente, mexendo no celular. Sabe quando você quer que apareça um buraco para você desaparecer? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Devo ter ficado de várias cores ao mesmo tempo. Só consegui baixar a cabeça e sair dali o mais rápido possível. Ir para minha mesa de trabalho e orar pedindo perdão a Deus. Pedir que, se o meu cliente tivesse escutado algo, não ficasse com raiva de mim. Enfim, o tempo passou, o cliente voltou. Não tive coragem de tocar no assunto com ele, mas acho que pela sua reação, Deus maravilhosamente fechou os seus ouvidos na hora. Ou ele achou que não tinha sido com ele. Não sei, só sei que graças a Deus não ficou uma situação constrangedora e posso atendê-lo normalmente quando ele me procura. Agora a lição. Essa sim ficou. E que lição! Na hora eu pensei: eu e minha boca grande. Há até um livro com esse nome. Realmente, várias e várias vezes acabamos pronunciando aquilo que pensamos e nos complicamos muito. Eu poderia ter perdido o cliente. Ele poderia ter me falado várias coisas e com toda razão. Muitas coisas poderiam ter acontecido pelo simples fato de eu não ter controlado a minha língua naquele momento. É difícil controlar a língua? Na maioria das vezes, não. Eu digo que é mais fácil controlar a minha cara do que a minha língua. Realmente, quando acontece algo, é difícil controlar nossas expressões faciais, mas a língua é mais fácil. Você pode dizer: mas existem situações que eu não posso ficar quieta. Não posso me isentar de praticar a justiça. Tenho que me impor contra as coisas erradas. Realmente, nós, como mulheres cristãs, não podemos nos calar em meio ao mundo tão injusto e completamente fora dos princípios de Deus. Mas tudo se tem a forma certa de dizer.
Quando o apóstolo Paulo fala aos Colossenses no versículo em destaque, ele nos diz para ficarem quietos, mas diz que as palavras devem ser agradáveis e temperadas com sal. Esses dois adjetivos nos dizem muito. Um falar agradável não quer dizer que você tenha que ficar agradando as pessoas. Você pode e deve falar as verdades da palavra de Deus com amor. Pode até exortar alguém, se Deus mostrar que isso deve ser feito, mas agradavelmente. Creio que muitas devem conhecer aquela irmãzinha amada que gosta de conversar e muitas vezes pega pesado. Como dizem aqui no sul, dá uns talagaços, né? O pessoal do sul aí, eu sou do sul, tem muito esse termo aqui, né? Dá uns talagaços na gente, né? Enfim, fala o que você precisa ouvir, mas de uma forma tão amorosa que você apanha mentalmente, mas acaba agradecendo. Conheço algumas destas, confesso que gostaria de ser assim. Peço a Deus que me ajude nesse sentido. Um falar agradável é assim. Outro adjetivo que Paulo usa é temperado com sal. Creio que a maioria de nós sabe cozinhar, ou pelo menos fritar um ovo. Mas todas sabemos o valor da medida certa do sal na comida. Comida sem sal ninguém merece, é muito ruim, mas dá para acrescentar um salzinho depois, se for o caso. Agora, quando pegamos pesado no sal, não dá, só jogando fora mesmo, ou tomando muita água. Nosso falar representa muito esse sal. Quando é demais, geralmente não desce, não vai, tem que jogar fora. Em 1 Tessalonicenses 5:21, Paulo fala que tudo temos que colocar à prova e reter o que é bom. Geralmente, quando alguém fala demais, quando é uma matraca, a maioria do que é dito jogamos fora. Mas quando alguém fala pouco e principalmente pensa bem antes de falar, ao contrário do que eu fiz na situação acima, é um tempero maravilhoso que nunca esquecemos. Tenho em minha memória frases bem ditas e vejo estas palavras nos dois sentidos. Bem ditas, no sentido de que foram bem empregadas no contexto, e benditas, no sentido de virem diretamente do Pai Celestial. Palavras de vida. Palavras que edificam, que ajudam as pessoas, que acrescentam. Uma comida bem temperada, que alimenta, que faz bem. Creio que todas conhecem bem o exemplo das 3 peneiras que temos que usar antes de falar alguma coisa. É um precioso exercício. Você conhece esse exercício, né? Essa peneira, essas 3 peneiras, tá? Essas 3 peneiras são um estudo, né, de Sócrates. As 3 peneiras de Sócrates, que são a verdade, a bondade e a necessidade, né? Falarmos somente a verdade, falarmos com bondade e simplesmente, né? E principalmente, essencialmente, se for necessário. Então, fica aí essa dica, né, para nós dessas 3 peneiras: verdade, bondade e necessidade, tá? E para refletirmos, né, para meditarmos no dia de hoje, fica o questionamento: como tem sido o meu falar? Tenho pensado bem antes de pronunciá-lo? São palavras vindas de Deus ou da minha carne? Que o nosso falar seja bendito e bendito, que edifique, alimente e seja instrumento de cura para as pessoas à nossa volta. Que Deus abençoe.